Então, né, abrindo então a roda de conversa, né, como uma primeira atividade do workshop de biologia remota. Do workshop Biologia Remota, né, Educação Científica em Tempos de Covid-19. Eu queria, né, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos, né, ao nosso primeiro workshop online, 100% gratuito. Nós tivemos colaboradores de todo o Brasil, com diversas universidades públicas e particulares, também instituições empreendedoras, né, que nos apoiaram, colaborando, né, de uma forma direta ou indireta à realização deste evento. Agradecer à professora doutora Ellen Cássia Mazzottini, né, pela aceite ao nosso convite, tanto como palestrante, né, abrindo aqui os trabalhos e atividades, quanto como presidente da nossa comissão, né, científica, né, muitos trabalhos foram aprovados nas modalidades resumo simples, resumo expandido, trabalho completo, né, deu muito trabalho, porque a gente fez a avaliação duplo cego, né, então cada trabalho precisou passar por pelo menos 2 avaliadores, antes de ser emitido um parecer pela comissão científica, né, a gente aceitou, aprovado com ressalvas, ou seja, a gente pedia ressalva, enviava de volta para os autores, né, tentarem articular, tentarem melhorar o trabalho. Isso também deu um up na escrita científica, né, do grupo como um todo. Então, isso foi bem interessante para o incremento científico da redação, né, técnica do nosso corpo docente-discente, né, então, a gente só vê bons frutos nisso, né, vamos aí produzir uns anais, daqui uns dias estão saindo, e o tema de hoje é aulas práticas e de formação docente à distância. Meu nome é Guilherme Araújo Lacerda, eu sou biólogo, né, sou mestre em biotecnologia ambiental e vegetal, doutor em fisiologia vegetal, pós-doutor em biologia molecular de plantas, né, eu vou deixar a professora Ellen se apresentar. À vontade, Ellen, eu desliguei o seu som, desculpe. Então, boa noite a todos os participantes que nos prestigiam aqui nesse evento, preparado com muito carinho, com muita dedicação por todos os colaboradores, tanto alunos quanto professores do curso de Ciências Biológicas. Agradeço também ao professor Guilherme Lacerda pelo convite, né, com grande honra eu aceitei participar, colaborar minimamente, né, tanto aí na parte da comissão científica, e agora com essa nossa roda de conversa aqui sobre um tema que eu adoro, né, que é aula prática. Né, então, agradeço imensamente pelo convite, é um grande prazer poder participar dessa roda de conversa, falar das nossas experiências, mais das suas do que das minhas, né, porque eu sou iniciante, recém-contratada aqui na Unimontes, né, professora designada que inaugurou aqui na docência com a pandemia, foi uma inauguração pesada. Já começou na vivência mesmo, né? Exatamente, eu já tive que começar aprendendo, né, mas está sendo uma excelente experiência, né, um novo aprendizado. E o intuito aqui nosso é proporcionar esse momento mesmo de interação de uma forma leve e descontraída, né? Esse bate-papo, além de compartilhar conhecimento sobre diferentes recursos utilizados que podem favorecer o ensino-aprendizado, com foco nas aulas práticas do ensino remoto. E eu sou bióloga também, formada aí na Unimontes, aqui na Unimontes, fiz o mestrado em Ciências Agrárias e depois o doutorado em Biologia Vegetal. Atualmente estou no Laboratório de Anatomia Vegetal, então aulas práticas é a minha paixão, né? Gosto muito de trabalhar nessa área e espero que a gente possa contribuir aí bastante com essa nossa conversa. Obrigada. Agradecemos também a presença de Daiane. Obrigado, Daiane, por estar
conosco, né, como intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. É importante para nós ter essa articulação com a educação inclusiva, tá? Sintam-se todos acolhidos. Em breve, eu não sei como ainda, mas a gente vai tentar disponibilizar também, né, a legenda para tudo incrementar e a cada vez mais a acessibilidade, né, do nosso evento. Ok? A Rosane entrou. Então, para dar a abertura à nossa fala, Ellen, a gente vai começar falando sobre essa definição, né, que muita gente ainda confunde aula prática com, por exemplo, práticas de formação. É normal que os cursos de licenciatura tenham essas diferentes metodologias de ensino, né, e muitas vezes o docente e mesmo o discente dos nossos cursos acha que é a mesma coisa, que a aula prática é o mesmo que prática de formação docente, né? É uma dúvida muito comum. Então, a gente precisa antes definir o que é aula prática. A gente pode também passar por conceitos bem metodológicos, como, por exemplo, aula operatória, demonstração, aula lúdica, né? Tudo na alusão de uma experimentação, né? De uma vivência em que o aluno manipula o universo ao seu redor. Esse universo físico, esse universo tátil, sensorial, né? E com aquilo ele aprende, ele absorve, ele interage, então ele transforma aquele conhecimento, né? A Freud explica, né, a fase oral, a criança leva tudo à boca numa perspectiva de sentir o gosto do mundo. Então, isso é fantástico, porque é um sabor. A criança está tomando terra. Ai, meu Deus, dá verme, micro-organismo, aquela confusão toda, a mãe corre, e aquela pessoa que já cresceu na roça fala assim, deixa, é bom que cria anticorpos. Né? Mas ali é uma fase de contato com o mundo, né? Qual o sabor da terra, qual o sabor do meu dedo, qual o sabor do brinquedo. Então, eu sinto gosto, então eu me conecto, né? De forma sensitiva ao universo ao meu redor, né? Então, a gente cresceu assim, aprendeu a tocar o mundo, a manipular, a operacionalizar. A criança também aprende assim, né? O adolescente também, o adulto também, né? A melhor idade também. Então a gente precisa estar flexionado, aberto a esse dinamismo de oportunidades, de aprender o mundo, de sentir o mundo, de viver o mundo. Quando a gente traz para a questão da metodologia, a aula prática, ela ainda fica muito nesse campo do operatório, né, do manipulável, né? Então, a gente ainda, por exemplo, como professores de ciências biológicas, a gente está muito preso ao laboratório físico, né, ao microscópio, né, às vidrarias, aos reagentes e soluções, quando, na verdade, o objeto daquele estudo não deveria ser o instrumento, e sim as pessoas que ali vivem, articulam, manipulam, né, convivem. Então, às vezes, uma demonstração é mais interessante do que a aula prática em si. Por quê? Porque, às vezes, eu vou manipular um reagente de difícil obtenção, por preço, por restrições, obviamente, que envolvem a biossegurança, né? A segurança química da manipulação, por exemplo, de um ácido mais forte por um estudante de sexto ano, isso tem que ser repensado, né? É óbvio que tudo, mas o que também acaba gerando uma dificuldade no acesso. Porque pense bem, né? Tanto do docente ao acesso àquele reagente, quanto do aprendendo, né? Do discente, do aluno em construção do seu conhecimento. Como que ele vai manipular aquilo se ele não tem o menor treinamento, se são, em casos clássicos, né, presenciais, 60 alunos no laboratório, né, o que é impensável, mesmo que você dê uma aula com uma folha de alface, crescendo numa água de rio, né, de córrego, para observação de protozoários de vida livre, né? A gente, né, seria um nível de contaminação mínimo nesse aspecto, mas mesmo assim com risco, né? Aí só aquilo já é um universo de situações, né, que a gente
não pode deixar de pensar, deixar de se preparar para. Sem dúvida, as aulas práticas são fundamentais e são as mais atraentes, as mais interessantes para os alunos, né? E um dos nossos maiores desafios surgiu quando tivemos que adaptar as aulas para o modo remoto. E não só as práticas, mas as teóricas também foram verdadeiros desafios, né? Então, quando a gente estava se adaptando às aulas teóricas, aprendendo a usar novos recursos tecnológicos, e esse é um dos pontos positivos da pandemia, nos forçou a correr atrás de novos aprendizados, né? Aí veio a nova portaria do MEC, e aí, né, apresentou essa questão de que agora sim vamos ter que substituir as aulas práticas também presenciais agora para o modo remoto, e veio mais essa angústia que a mudança gera, né? Esse transtorno de como adaptar uma aula prática que seja, que mantenha, né, esse interesse, essa atração pelos alunos. Os alunos, né, sejam atraídos por essas aulas práticas. Então, eu costumo dizer que o sistema de ensino que usamos é herdado de mestre para mestre, né? Então, eu aprendi com os meus professores, e de uma forma bastante prática e econômica, eu quero ensinar os meus alunos da mesma forma, porque aquela famosa história, não se mexe em time que está ganhando, se resolveu para mim, eu consegui aprender, foi legal, foi interessante, vou propagar a ideia, né? Só que a gente teve que mudar repentinamente, né? Quase que instantaneamente a gente teve que se adaptar a essa nova condição. Então, para os alunos, o fato de estar realmente num laboratório especializado, somente de estar usando aquele jaleco branco, manuseando um equipamento, ou até mesmo uma aula em campo, né? Sair da sala de aula, isso já é muito motivador. Eu gosto de usar aquele termo, é o momento em que o aluno coloca a mão na massa mesmo. Enquanto ele está manuseando aquele equipamento, ou aquela amostra vegetal, no caso meu, trabalho com botânica, ou os outros profissionais que trabalham nas outras áreas, é o momento em que eles mais aprendem. A aula prática é extremamente importante, é fundamental para facilitar o entendimento sobre aquele assunto que é abordado, teoricamente, em sala de aula. E, especialmente, para o curso de Ciências Biológicas. Agora, como ela pode ser realizada? Uma grande variedade de linguagem e recursos pode ser utilizado, né? Possibilitando que o aluno realmente seja o autor da construção do seu conhecimento. É assim que eu acredito que seja a melhor definição de aulas práticas, é o momento em que ele está construindo ali o seu conhecimento, né? Então, a pergunta atual é, como fazer isso no modo remoto, para que o aluno continue ainda, né, manuseando, praticando em casa, e que essa aula teórica e essa aula prática seja interessante, seja motivadora. É uma angústia que temos, né? E aí, a gente se depara ainda com aquela barreira de que não tivemos tanto tempo para nos programar, para adequar, né, essas aulas práticas, para que a gente tenha uma aula, um ensino, né, realmente adequado. Então, como a gente conversou anteriormente, né? A gente não tem as respostas prontas. Não tem. Mas um caminho para isso é o planejamento da aula, né? Então, a gente tem que pensar tudo, repensar tudo, né? Não é só... Não é pegar um modelo, eu que já sou professor desde os 19 anos, já vou entregar a minha idade aqui. Eu não posso pegar aquela aula que eu dava na década de 90, nossa senhora, peguei na década de 90 e aplicar ela hoje na sala de aula, nem no presencial, né? Seria um sacrilégio, talvez, por melhor que ela seja, ela tem um quê de atualização, ela tem um quê de adaptação, ela tem um quê
né, what's new? O que há de novo, né, naquela área, naquela técnica, naquele método. Até para coletar uma planta hoje no campo, eu preciso georreferenciar a posição. Então, nós não estamos mais naquela década, naquele tempo, naquela saída de campo, que a gente só enchia o carro de estudante e ia para qualquer parque estadual, né? Hoje a gente não pode nem encher um carro de estudantes. Nós temos que tudo isso, né? Então, o caminho talvez transite literalmente através do planejamento, pensar no como, quando, onde, quem, né? Então, assim, quais são os meus atuais interlocutores? Quais são os meus atuais instrumentos, né? Nada substitui a aula prática. Não. Substituição é eu trocar isso por aquilo, mas eu posso flexibilizar, eu posso hibridizar, eu posso adaptar, né? Aí que está a questão da prática de formação docente, né? Eu volto à questão inicial da definição, o que é aula prática e o que é prática de formação docente. Na aula prática, então, realmente existe essa operacionalização, que pode ser dentro de um ambiente laboratorial, ou como você já ilustrou bem, uma saída de campo, uma visita técnica, é uma aula prática. Estou vivenciando na prática aquilo que os livros e que na aula expositiva ou numa leitura de artigo, um professor me demonstrou, me pôs em contato no primeiro plano, né? Ou num plano mais abstrato do meu pensamento, da minha ideação. Então, eu venho para a prática da operacionalização, da manipulação do sentido tátil, contátil, né? Então, eu preciso planejar como se dará o processo, o que eu substituirei, porque quando eu comecei a trabalhar, né, na educação básica, eu chegava em escolas onde o laboratório era um depósito, ou sala de vídeo, que era VHS na época, né? Então, era a fita de vídeo. Então, algumas escolas ganharam, a partir de um programa do governo na época, a TV Escola, então ganhou o videocassete, a televisão, e haviam muitos assaltos nas escolas, porque né, não se tinha uma estrutura de segurança pública exequível, né? Então, aqueles instrumentos eram fáceis de serem surrupiados. Então, o que as escolas falavam? Elas pegavam a única sala que era ociosa no prédio escolar, e geralmente era o laboratório. Então, eu já cheguei para trabalhar várias vezes, onde o laboratório era a sala de vídeo, né? Então, havia uma substituição. Aí eu comecei a flexibilizar. Por que não sala de vídeo e laboratório, com agendamentos feitos na secretaria da escola? Então, aí a gente já tem a primeira iniciativa de retomar aquele espaço, mas não, né, desfazendo do outro, né, hibridizando ali a questão. Então, essa pandemia, como você mesmo disse, ela nos jogou num momento em que tudo é diferente, tudo é novo, né? O caminho, por mais que eu seja docente de educação à distância, não necessariamente eu domino todos os métodos e técnicas, eu sei todas as respostas, o que fazer, como aplicar uma atividade à distância, como dar uma aula prática à distância, como mostrar ao meu aluno que é prática de formação. A própria pergunta, às vezes, é melhor do que a resposta. Olha, a minha aula adaptada não ficou perfeita, não substituiu aquela vivência, mas ela ilustrou, ela mostrou um caminho a ser seguido, né? Um caminho a ser trilhado, junto com o aluno, por que não? Porque essa formação docente, ela tem que ser uma coisa que, né, muitos colegas, né, com todo respeito ao seu tradicionalismo pedagógico, eles estão ainda arregados, né, amarrados à convicção de que não, na minha perspectiva docente, a prática, a demonstração, mesmo que remota, não substitui a aula prática presencial. Pois bem, professor, a gente acolhe a sua fala, mas a gente tenta uma negociação do que seria uma flexibilização, o que é o meio do caminho, né? Realmente não tem jeito nenhum.
Então, eu queria que você trouxesse para a gente essa experiência que foi sua de fazer essa adaptação, como que foi, o que que apareceu por ali, o que que você acha disso? No primeiro momento, assim, quando eu pensei, eu tenho que planejar alguma atividade prática para os meus alunos, porque é nesse momento que eles vão realmente aprender. Mas não só na prática, mas também na teórica, eu percebi que a gente precisa, primeiro de tudo, rever nossas atitudes, né? A mudança de atitude aqui nesse momento é muito importante. E é dos dois lados, tanto dos professores quanto dos alunos. É um momento em que todos têm que perceber que a gente não tem outra saída. A gente tem que trabalhar dessa forma, no ensino virtual. Né? Por mais que a gente desejava, né, ter as aulas presenciais, precisamos modificar. Então, como professor, eu vejo que a gente precisa substituir, muitas vezes, aquela atitude realmente flexível, como você falou, né? O meu método é esse, eu não quero modificar, mas, nesse momento, a gente tem que ter essa flexibilização, né? E uma outra palavra que eu ouvi muito durante esse período e que eu acho essencial de ser adotada nesse momento é o acolhimento dos nossos alunos, né? Então, temos que ouvi-los mais, entender as suas diferentes necessidades, suas limitações, inclusive de recurso tecnológico que ainda existem, né? Questões de prazos, de acessibilidade, o professor ser um pouco mais disponível, né? Muitas vezes a gente tem que abrir mão até da privacidade do nosso número de celular, que antes, muitas vezes, era inadmissível, né? Os grupos de WhatsApp são vários, e a gente tem que estar sempre disposto a atender os nossos alunos, porque cada um tem uma limitação de recursos. Então, a gente teve que mudar totalmente essa forma de agir com os nossos alunos. E para a prática, eu achei isso essencial, essa acessibilidade, né? Possibilitar essa interação minha com os alunos. E dar a oportunidade a eles também de falar se está sendo realmente favorável aquele modo que eu estou usando para ensinar, ou se eu posso modificar ainda. Né? Ouvir as sugestões dos alunos nesse momento é muito importante. E por parte deles também, né? Então, deve ter um pouco mais de reconhecimento que a situação é difícil para todos, não somente para eles. Devem se esforçar mais para organizar melhor o seu tempo de estudo, se dedicar um pouco mais, né, da melhor forma possível, para que eles possam ter autonomia no seu aprendizado. Não depender tanto daquela aula teórica ou daquela aula presencial. Né? Eles têm que ter essa consciência de que eles precisam se organizar, concluir os seus estudos de forma autônoma também. A atitude tem que ser colaborativa, um ajudando o outro. Né? Então, quando eu perguntei assim, poxa vida, e agora? Qual a experiência com a atividade remota que eu tenho? Praticamente nenhuma. Né? A única atividade remota que eu realizo atualmente é a obtenção de imagens de ultraestrutura que eu consigo fazer em Belo Horizonte. Mas aí já foi o caminho, né? Bom, então, eu falei assim, temos que usar o que nesse momento? A criatividade. Temos que abrir mão da nossa criatividade. Se não tem, corre atrás. Né? Vai pesquisar, vai buscar quais são os métodos que já foram testados, que foram interessantes, né? O que tem sido feito e como. Até de anatomia vegetal, eu achava que era praticamente impossível dar uma aula remota. Vi tanta coisa publicada interessante, né, até pequenos microscópios acoplados, que podem ser compartilhados a imagem com os alunos. O pessoal de Santa Catarina, inclusive, publicou um trabalho super bacana sobre isso. E um outro modelo de ensino que eu encontrei, e que já é bastante utilizado, e que eu vi que pode ser interessante para ser adaptado nas aulas práticas, foi o sistema de aula invertida. É uma metodologia. Achei super bacana isso, né? Em que o aluno é realmente o autor da construção do seu conhecimento. Ele vai estudar
o material que é disponibilizado pelo professor, de diferentes formas. No caso, eu utilizo videoaulas, né? Também material didático, material referência. Então, a gente dá um tempo ali para ele ler aquele conteúdo, e aí entra a atitude do aluno, que ele tem que assistir, ele tem que ler o material, porque se ele não fizer isso, ele não vai conseguir realizar a prática. Depois que ele estudou esse material disponibilizado, ele vai realizar a prática que foi enviada a ele, adaptada, né? Então, eu acho que essa prática ela pode ser, inclusive, aquela tradicionalmente utilizada em aulas presenciais. Só que agora a gente tem que fazer uma adaptação, né? Então, por exemplo, se na minha aula prática o aluno precisava de uma balança analítica, se ele precisava de um hormônio vegetal, né, ele não vai ter acesso a esse material. Então, eu tenho que readequar aquela atividade prática, eliminando isso, de forma que ele possa fazer com que ele tenha ali disponível na sua casa, né, algo que seja acessível. E aí ele vai realizar todo o passo a passo da prática, desde a coleta do material, o acompanhamento, a aplicação dos tratamentos, a análise. E um outro passo que eu achei super importante é essa interação, né, com o professor. Então, ele faz tudo de forma ativa, né? E o professor é um reles mediador, né? Então, é um momento em que ele tem uma dúvida de como fazer o tratamento que foi, né, aplicado, ou de avaliar o resultado, ele entra no grupo e questiona, né, e pergunta ao professor se ele está fazendo corretamente. E eu tive uma experiência, assim, com a turma de Ciências Biológicas lá de Unai, né, de licenciatura, e tive uma resposta muito interessante, né? Então, eu fiz todo o protocolo que é já utilizado e adaptei para que eles pudessem fazer com que tivesse disponível em sua casa. Certo. E foi bem interessante a resposta dos alunos, sabe? Porque eles começaram eu achei que não iam querer fazer, né? No primeiro momento, eu falei, eu vou testar, né? Eu não vou fazer, eu vou fazer aqui, eles vão pular fora, vão desistir. Não é? A gente testa, meio com receio, mas a resposta foi super interessante, porque eles começaram a contactar, né? Começaram a mandar os resultados, fotos, toda hora mandava uma foto, esse resultado está correto? Tá legal, tô gostando de ver. Então, no fim, eles geraram o mesmo resultado que gerariam uma aula presencial, né? E eles conseguiram fazer sozinhos, né? E eu fiquei super feliz com isso. E aí eu propus outra, e fizeram novamente. Então, essa é a demonstração clara de que se os alunos se interessam, eles conseguem fazer. E no final conseguiram até fazer um trabalhinho aí, publicar no nosso evento, né? Vai ficar disponível nos anais depois. Então, parabéns para os alunos aí com a participação. Então, essa foi uma metodologia que eu utilizei, sabe? E o mais legal também foi no segundo período, numa disciplina de organografia e taxonomia, em que eu tinha que trabalhar órgãos vegetais e falar sobre a estrutura, importância para a taxonomia, interações ecológicas, evolução, abordar tudo isso e como que eu conseguiria mostrar, né, esse material vegetal para os meus alunos. Então, eu falei assim, gente, a gente tem que usar o recurso tecnológico que está acessível para eles. O que todo mundo tem em mãos? Celular. Né? Eu costumo dizer que o celular é quase a extensão do corpo das pessoas. Né? Todo mundo tem em mãos. E aí, eu falei, gente, usem o celular para vocês gravarem pequenos vídeos, curtos vídeos, com as plantas que tem na sua casa. E aí você vai relacionar o conteúdo que foi abordado na nossa aula teórica e vai mostrar dentro desse conteúdo o que você está vendo nessas plantas. E falar alguma coisa sobre essas características. No final, a gente vai ter, se cada aluno fizer um vídeo de 5 minutos e enviar para o grupo, a gente vai ter uma amostra botânica muito grande e a participação de cada um. E o mais legal disso tudo é que
A gente trabalha muito com conteúdo que é atualmente muito comentado dentro da botânica, que foi definido aí por dois autores que eu não vou saber falar muito bem o nome deles aqui, o Anderson e Schussler, em 1999, sobre cegueira botânica, que é um problema sério que a gente tem hoje no ensino de botânica. Muitos alunos não conseguem observar as plantas que estão rodeando eles ali. E, nesse momento, quando eu propus essa atividade, eles começaram a gravar os pequenos vídeos, né, e a gente ter uma interação via Google Meet, que foi o que mais a gente utilizou, eles começaram a perceber que as plantas estavam ali, né? Abria a geladeira, tinha muita coisa de vegetal que a gente trabalhava na nossa aula teórica. Então, foi um momento super importante para superar, né, essa deficiência que a gente tem. E, além disso, essa prática remota também possibilita que os alunos tenham a capacidade de organizar o seu horário. Ele pode fazer aquela atividade no horário que ele tem maior disponibilidade. Pois é, esse passo é um dos mais, talvez, novos, né, onde exigiu do nosso aluno também uma reorganização, né, porque quando abre a possibilidade de ele voltar para ver a aula depois, ele tem que entender que isso não inclui o compromisso, né, o compromisso nosso, ou dele mesmo, com o conteúdo, né, com o componente curricular. O pessoal aqui falou que está com problema no streaming, né, mas a gente está gravando, certo? Então, eu queria já adiantar e depois a gente vai estar disponibilizando, né, a posteriori, tanto a lista de presença quanto a visualização da roda de conversa, ok? Aproveitando que já teve a intervenção, né, dos nossos apoiadores e organizadores, eu queria ver se tem alguma pergunta na fala até aqui. Beth, nos ouve? Oi, Guilherme. Não está sendo transmitido lá, então eu estou fazendo umas anotações, eu até pedi para o Vitor entrar para ver se ele consegue ajudar. Desculpa. Tá certo, sem problema. Pois é, aí que está a questão, para a gente controlar o acesso, porque senão a gente vai parar toda hora para poder liberar, né, o acesso a eles. Então, o que você acha, Ellen? A gente finaliza ou libera? Pode liberar, então, libera para o pessoal, vai pipocar de gente entrando aqui, né, aí a gente abre para perguntas aqui mesmo, tá bom? Uhum. A gente vai esperar um pouquinho. E assim 10 anos se passaram. Aproveitar, então, que vocês pararam um pouquinho de falar, fazer algumas colocações sobre a fala de vocês. Eu fiz umas anotações, porque é o que a gente está vivendo, né? Eu também quis entrar, que é para aprender com vocês, a gente trocar figurinha. O Guilherme disse que a gente precisa adaptar as aulas práticas, e eu percebi que até as nossas aulas teóricas, né? Eu acho que essas aulas remotas, ela exigiu isso. Eu percebi que no início, quando a gente foi forçado, né, nesse sistema aí de aulas remotas, eu peguei as minhas aulas que eu ministrava lá presencialmente e comecei a trabalhar de forma remota. E depois eu vi que absurdo isso. Então, usando tudo isso que a Ellen falou também, né, a gente que tem as práticas laboratoriais, é complicado, né? Porque até nas reuniões, quando se fala, eu posso gravar no laboratório, eu moro em Brasília, né, o campus do NAI, eu não tenho condições de ir até lá, então tem esse outro inconveniente, né, não é só eu chegar até o campus. Então, eu fiz um pouco o que a Ellen disse, de fazer uma adaptação, e é interessante que os alunos, eles recebem isso bem, né? Eu fiz uma proposta muito simples, mas que são conceitos que a gente consegue trabalhar,
E no início eu pensei a mesma coisa, eu vou fazer a proposta, ninguém vai querer, e aí nisso entrou o recesso. E os meninos, porque a princípio todo mundo tinha 2 semanas de recesso, inclusive nós professores. Eu achei que esse momento era para todo mundo parar. E eles ficavam mandando mensagem, Beth, como que é? Como que é o protocolo? Eles queriam fazer. E mandando foto todo dia, sabe? E eu achei muito bacana isso, porque a gente fica com medo de ficar passando a coisa e eles não aceitarem bem, mas eles também estão com essa sede, né? Eles também querem aprender, né, de uma forma ou de outra, e está sendo muito interessante essa situação. E aí, só mais uma coisa que a Ellen falou, do processo colaborativo. Então, eu falo muito com meus alunos de Unai, porque a gente tem essa resistência, mas a gente tem alguns alunos que estão resistindo ainda. Né? A gente conversou muito, a gente teve reuniões, a gente ouviu os meninos, a gente se ouviu, a gente chegou a um acordo, e ainda assim, alguns resistem, não querem participar do processo. Mas não tem como, o mundo continua, a vida continua, então a gente tem que se adaptar da melhor forma, né? E a gente precisa que o processo seja tanto dos professores, principalmente da parte dos alunos, né? Não adianta a gente elaborar uma aula bacana, uma proposta, e aí poucos alunos aderirem. Então, eu acho que tem alguns probleminhas assim, é uma resistência ainda. Eu falo com eles, vamos tentar. Se não der certo, a gente vai adaptando, né? Isso, como o Guilherme falou, não funciona igual para todos. Às vezes, se eu trabalho de uma forma numa turma vai dar certo, na outra não vai, então vamos adaptar. Mas se eles não tentarem, né? Exatamente. E é isso. Ainda mais, professora Beth, eu acho que no início eles acreditavam muito que mais cedo ou mais tarde eles teriam a oportunidade de ter um momento, né, com aulas presenciais. E agora não, agora a gente sabe que vai ser até o final do ano, assim. Então, mais do que nunca, eles precisam se conscientizar de que precisam colaborar com os professores, sim, né? Precisam correr atrás, precisam se dedicar, se quiserem concluir a disciplina. Mas não temos outra alternativa. A alternativa que nos resta é essa. Eu acho que essa esperança até nós tínhamos, né? A gente sempre achava que a próxima resolução deve ser para voltar. Mas e aí, mesmo se voltar, que não vai acontecer. Mas a gente tem os grupos de risco, né? A gente tem tantas questões maiores, né? Então, eu acho que a gente está tendo uma chance de aprender, a gente tem os professores dispostos a colaborar, então a gente tem que se unir e tentar tirar proveito disso, né? Eu falo com os meninos, os professores, eles estão disponíveis, nós estamos abertos, então vamos tentar, tanto a parte dos alunos, né? A gente tem o apoio do Guilherme, da Fabiana, para tudo que a gente quer. Então, a gente tem que unir forças para poder conseguir superar. Eu acho que é um se apoiar no outro. Exatamente. Eu queria pedir, por gentileza, para todos que estão entrando agora na sala, para desligarem seus áudios, por gentileza, tá? Porque a gente está transmitindo na Libras e, infelizmente, eu preciso deixar ela em evidência, né, para a apresentação ter o alcance que a gente espera, tá? Ô, Ellen, eu estou um pouco perdido, porque eu estou recebendo muita mensagem de entrada, né? Então, como descaracterizou um pouquinho da proposta de mesa redonda, eu queria abrir para dúvidas ou para perguntas, né? E agora não vou ter o filtro que a gente precisava, mas ao mesmo tempo, né, a gente falou de adaptação, vamos nos adaptar, né?
Então, pessoal, vou pedir mais uma vez para o pessoal, tá, que entrou agora no chat, para desligar a câmera e o microfone, por gentileza, até a gente abrir para perguntas, para não alterar a dinâmica da apresentação, tá? Muito obrigado. Então, Ellen, voltando a esse questionamento, né, da aula prática em substituição no trabalho remoto, né, a gente já viu que a ideia de adaptar é muito bem-vinda, né, a essa questão. Mas também a gente sabe das limitações de espaço, de tempo, de organização, né? E se muitas questões podem ser adaptadas, principalmente na prática de formação. Por quê? Porque o nosso aluno hoje, tanto da educação básica quanto do ensino superior, está cumprindo as atividades dos componentes curriculares à distância, tá? Em relação a essa prática de formação, eu também tive uma oportunidade interessante, porque duas alunas do mestrado, né, da pós-graduação, estavam fazendo estágio de docência comigo. E essas práticas, que foram bastante simplificadas, foram também uma importante oportunidade para que elas tivessem acesso a esse novo método de ensino, que talvez elas não teriam, né, essa oportunidade se a gente estivesse continuando com aquela atividade presencial, as aulas presenciais. As alunas Nara e Eliane, no programa de pós-graduação de botânica, fizeram esse estágio comigo, e eu creio que para elas foi uma excelente oportunidade de ir além do currículo padrão, né? E verificar realidades distintas das convencionais, né? Novas experiências. Tiveram que aprender a gravar videoaulas, usar as plataformas que a gente está utilizando, interagir com os alunos, enfrentar essas dificuldades que iam aparecendo, né? Então, foi uma excelente oportunidade de aprendizado, né? Eu creio que, inclusive, deve ser abordado, né? Novos desafios devem ser incorporados aí nessas disciplinas de estágio docência, né? De preparação para os nossos futuros professores. Eu acredito também que essa adaptação de aulas práticas é uma excelente oportunidade para os futuros professores no ensino básico também, né? Onde a botânica, aí, na sua maioria, é bastante negligenciada, o ensino de botânica. Então, trata-se de uma disciplina que a gente precisa trabalhar de forma contextualizada, e é uma boa oportunidade para que esses alunos aí da licenciatura tenham esse gosto por trabalhar com a botânica, inserir essas práticas aí também no ensino básico. Eu não vou conseguir participar mais da reunião, porque tem muita gente entrando e eu estou ficando louco aqui. Eu não estou como administrador da sala, mas eu toda hora a tela vai travar, porque eu estou gravando a tela, certo? Então, assim, eu queria pedir mais uma vez para quem está para desligar a câmera e o áudio, senão vai dar muito problema para a gente que está fazendo o stream, ela está sendo gravada. Né? E, assim, né, questionar e colocar, né, abrir esse momento para as dúvidas. Então, sim. Tá? A gente pede que as pessoas desliguem suas câmeras e seus áudios, até o momento que elas forem convidadas a participar com a gente da roda de conversa. A proposta é que essa roda de conversa ocorra entre os palestrantes e os organizadores. E depois a gente abriria para os alunos, certo? Né, e participantes. Tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação dentro do tema que foi abordado? Eu gostaria de fazer uma observação, que a Ellen falou das metodologias ativas, né? E eu acho que até como na Unimonte, eu não sei nos demais cursos, mas como na biologia
em letras, a gente não usa esse método ativo, os meninos têm tanta dificuldade, né? Eu acho que de um tempo para cá, essa questão de passar os slides, passar um resumo, né? Na nossa época, a gente tinha que ir para os livros, né? A gente tinha esse hábito diferente. Então, talvez seja algo, fator que dificulte para os nossos alunos, né? Porque o meu filho, por exemplo, que estuda em uma outra instituição, que lá é pelo PBL. Então, para ele começou essa forma remota e continuou na mesma, né? Eles têm esse mediador, o professor como mediador. Então, ele deu continuidade aos estudos dele. Então, tem isso porque a gente não conseguiu inserir isso, né? Começou a pandemia e os meninos tiveram que começar a estudar e essa dificuldade. Então, eu achei interessante a colocação de vocês para esse tipo de metodologia que a gente pode implementar, né? E uma pergunta para vocês, Guilherme e Ellen, sobre as práticas, né? Nós professores, a gente fica sempre nesse questionamento, inclusive no planejamento, uma das questões era como que a gente vai colocar no papel, né, como ficará a parte prática. Em uma das minhas disciplinas, Guilherme, eu coloquei que eu vou passar alguns protocolos, porque mesmo nas propostas, a gente não consegue abordar tudo, né? Então, eu acho que uma forma seria isso, de se comprometer. Mas eu acho que um agravante é de alguns professores que a maioria dos professores que ministram aulas em Unai não moram em Unai, né? Uhum. Então, eu consigo assumir esse compromisso porque eu estou sempre lá. Mas os demais... Então, eu acho que essa questão de protocolos, né, de estar passando com eles, será que seria uma forma de dar uma amenizada? Dar uma tranquilizada? Eu vou ser muito sincero com você, Beth, porque eu acho que é muito mais profundo. Nós estamos formando professores, certo? Então, a questão da prática de formação, ela deveria vir primeiro do que a prática de laboratório, que é da prática de saída técnica, da prática da prática de campo, né, vamos assim falar, dessa operacionalização. Como tornar o conhecimento biológico acessível à educação básica? Se o meu aluno usa celular, é óbvio que ele vai se encantar por um microscópio no laboratório ou por uma cachoeira num parque estadual, né? Ou ainda por uma indústria que produz uma vacina. Então, é complicado. Todos são ferramentas, são meios que eu devo usar, né? O que o ensino remoto nos fez foi nos jogar num espaço-tempo onde existe a limitação tátil, sensorial, a priori, né, absortiva, porque eu não sinto o cheiro de uma compostagem da minha casa, a não ser que eu construa uma no meu quintal, né? Então, realmente, como adaptar, como fazer esse protocolo, como pegar essa inacessibilidade do roteiro, né, do POP, do procedimento operacional padrão, e transformar aquilo em algo exequível, né, dentro do universo de instrumentos e recursos que o aluno tem. Quando eu estou falando aluno, pode ser entendido como os dois universos, tanto o universo de educação superior como educação básica, porque a gente está tangindo uma discussão aqui que é limiar entre os dois, certo? Né? Nós sabemos que muitas escolas públicas, ou elas têm laboratórios, como eu disse no início da minha fala,
né, que eram ou são ainda mistos de sala de exposição de vídeo, com acervo da biblioteca, com entulho da escola, como também a gente tem laboratórios muito bem estruturados, muito bem, com recursos mínimos, como vidrarias e microscópios, mas que estão encaixotados, porque aquilo é uma caixa de Pandora. Ó, essa vidraria, para que serve? Ó, esse equipamento, onde é que liga? Né? Enfim, e isso é sistêmico, isso não é de agora, não é o nosso aluno que está formando agora em biologia, ciências biológicas de licenciatura, que passou por isso. Eu passei na minha formação, e vocês talvez também, muitos aqui, tiveram esse professor de ciências, esse professor de biologia, que preferia dar uma aula, né? Tinha ali, naquele momento, ele tinha escolha da aula prática, e ele preferiu a expositiva. E agora, como você bem colocou, Beth, a gente está revendo não só a aula prática, mas a expositiva também, tá? Mas o meu questionamento, ele tange muito nisso. A prática de formação docente, ela tem que ter essa distância da aula prática? Uma demonstração substitui uma aula prática? Não, mas ela é uma metodologia de ensino. Por que eu não posso, então, demonstrar? Por que eu não posso ir até a instituição e gravar um vídeo usando os instrumentos do laboratório? Certo? Porque me falta técnica, me falta tempo, me falta acesso. Sim, mas tudo é planejado, tudo se faz de forma pensada, tudo se estrutura, né? Tudo é muito novo. Então, por isso precisa dessa, eu vou colocar um termo aqui, essa coragem pedagógica. Tá? Eu tenho que ter coragem para fazer o que é diferente. Eu tenho que ter coragem para bater no peito e, sabe, não sei fazer isso não, deixa eu estudar aqui. Se alguém já teve um problema parecido com o meu, como essa pessoa resolveu? Qual o cenário em que eu estou? Quais as ferramentas que me permitem flexibilizar esse conhecimento, né? Professor que é professor, ele se transforma, ele nunca está pronto. Que bom, que ótimo. 40 anos de sala de aula e só sei que nada sei. Isso é socrático. Isso é filosófico, essa abordagem é antiga, mas ela é maravilhosa porque ela nos dá o quê? Um quê de humildade, né? Eu preciso, antes de tudo, praticar uma pedagogia da humildade. Estou pegando emprestado isso do Pedro Demo, tá? Mas essa pedagogia da humildade, ela me leva para frente, porque ela me motiva, porque eu não sei um monte de coisa, eu não sei como dar uma aula prática de forma remota, mas eu posso pesquisar, eu posso buscar, né? Em 2012, eu estava indo para o meu pós-doutorado, e desde 1999, que é quando eu pisei na sala de aula como professora, a primeira vez, eu senti que há essa desconexão entre o que é conteúdo expositivo e conteúdo prático. Quando eu entrei na graduação, no curso de licenciatura em Ciências Biológicas pela FUNED-UENG, eu percebi que eu conseguia dialogar com os professores da área de pedagogia, né? Eles vinham com os pensadores de educação, com sua carga teórica pesada, livros e mais livros. Era a época do Pirrenot, então tudo era competência. Aí hoje é habilidade. Quer dizer, amanhã, né, na minha época era PCN, hoje é BNCC. Quer dizer, os documentos mudam, muda o autor não, se incrementa autores no processo, mas os questionamentos são ainda de ensino e aprendizagem. O arco é esse. Me dói ver um colega pesquisador que tem um título de professor. Por isso que toda hora que eu vou fazer um folder, ou uma arte, ou corrigir alguma coisa para um evento, ou um trabalho acadêmico, eu coloco, gente, a pessoa, antes dela ser doutora, ela é professora. A gente precisa se sentir forte, se sentir valorizado, se sentir, sabe, como titulado. Acho que é essa a palavra. Professor é um título. E, na minha humilde opinião, ele vem na frente do meu título de doutor. Tá? Então, ele deveria ser. Porque todos os nossos colegas do Departamento de Ciências Biológicas e Licenciatura da Unimontes, eu estou falando
né, da nossa instituição, antes deles serem os exímios pesquisadores que são, eles são professores. Então, qual o meu compromisso didático-pedagógico com ensino-aprendizagem? Né? Como articular uma ferramenta didático, seja, né, um Google Meet da vida, um Zoom, um YouTube, o que vai ser uma mera ferramenta do processo, uma mera ponte ou conexão. Não estou te fazendo a tecnologia, mas eu estou colocando ela no seu devido lugar, porque me dói a terminologia ensino remoto, ensino à distância. Ensinar é presença, eu diria, Pedro Demo. Ensinar é presença, então eu tenho que me fazer presente, mesmo que de forma remota. Então eu tenho que me fazer presente na intervenção do que o meu aluno está tendo acesso como prática do ensino. Qual é a prática de biologia? Você mesmo fez um exemplo fantástico nas suas aulas. Você pegou lá o aluno para fazer um vídeo das plantas que ele tem na casa dele, para uma aula de organografia. Se ele sabendo diferenciar Eudicotiledona de Monocotiledona, está ótimo. Maravilhoso se ele conseguiu ali olhar as nervuras das folhas e te dizer que um é um e o outro é o outro. Parabéns, isso é um avanço, sabe? Porque, então eu coloquei esse aluno, tirei agora da casa dele, coloquei ele dentro do laboratório, coloquei umas plantinhas na mesa e pedi ele para preencher um roteiro. Há um distanciamento aí? Sim, há, mas o objetivo foi alcançado, né? Ele não precisou vestir um jaleco para isso, né? Ele não precisou se deslocar de sua casa para essa função. Então, existem, sim, aulas práticas execuíveis dentro do universo de conhecimento de componentes curriculares da biologia, e existem aquelas que não. Essas, sim, deveriam ocorrer, talvez, se não somente a maior parte delas, da forma presencial. Então, tudo é o planejamento. Qual aula eu posso flexibilizar para o meu aluno, que ele possa fazer em casa, que ele possa usar um laboratório virtual, que ele possa acessar um atlas histológico ou de anatomia botânica, né, histológico animal ou de anatomia botânica. Agora, por exemplo, visita ao Parque Yellowstone, você faz pelo Google Earth, mas Cavernas Peruaçu, me desculpem, eu não entrei outro dia, está atualizado no Google Earth? Eu consigo visitar Peruaçu do Google Earth? Entenderam? Só a pergunta já me deixa animado, com a possibilidade de levar os meus alunos todos para Peruaçu nas casas deles, né? Então, por que não? Mas o meu aluno... Gente, uma coisa é a política pública, que eu acho que a gente está caminhando para o final da fala, você me pontua, viu, Hélio? E eu acho que a gente não pode bater na tecla de que todos têm acesso à internet e todos têm os recursos necessários. Tudo bem, mas isso é um problema de política pública. Isso não desfaz do ensino remoto ou do ensino presencial conectado por outras mídias. Agora eu parafraseei para Pedro Demo para eu não falar ensino à distância, tá? Porque eu concordo com ele quando ele tem esse quê de provocação, né? O ensino não pode ser remoto, o ensino não pode ser distante. Ele tem que ser, porque ensinar é presença. Isso é maravilhoso, né? O que a gente está fazendo agora, aqui nessa sala com 66 pessoas juntas, é discutir uma unidade do conhecimento. Então, a gente precisa estar presente, mesmo que não fisicamente, né? Isso aí. Gente, dúvidas, perguntas? A Madalena fez uma colocação, deixa eu ler aqui. Observo com grande tristeza o desprezo didático-pedagógico dos licenciados que atuam na educação básica. É louvável um doutor em suas respectivas ciências, inclusive nos comandos digitais, mas um professor que não aprendeu a ministrar uma aula com pertencimento das diversidades humanas falhará inevitavelmente.
E isso tem ganhado pouquíssima atenção nos cursos de licenciatura. Concordo e discordo, viu, Madá? Concordo, né, que é uma situação não desejável, uma situação assustadora, né, para um colega que vivencia um professor formado na licenciatura. Discordo que os cursos de licenciatura não estão pensando nisso. Pensam, não todos, mas também não julgue o curso pelo cursista, e nem o contrário, o cursista pelo curso, né? A gente sabe muitas vezes que a Universidade de Harvard formou presidentes, mas nem todo mundo que estuda Harvard quer ser presidente, ou é um bom aluno, né? Enfim, né? Então, fica a reflexão, porque, como diria minha orientadora de TCC, a gente tem que tomar cuidado com as generalizações, né? Toda generalização é falsa, inclusive esta. Adoro o autor que disse isso. Gente, mais uma pergunta? Fala, Ellen. Eu tive até com alguns professores do ensino básico que relataram esses tipos de problemas sérios que eles tiveram, né? Porque tem professor, por incrível que pareça, que a vida inteira ele trabalhou somente com um quadro negro e giz. Ele nunca conseguiu montar uma apresentação em PowerPoint. Ele nunca usou esse recurso na sala de aula. E veio me procurar, professora, me ajuda aqui, como é que eu faço agora que eu não só tenho que montar uma aula, mas eu tenho que abrir uma sala no ambiente virtual, eu tenho que gravar uma videoaula, né? Então, muitos professores que não foram preparados para essas situações que são fora da caixinha, né? Eles não foram preparados para isso. E é por isso que eu destaco novamente a importância de inserir novos métodos de ensino aos professores que estão em formação, né? Aos nossos futuros professores. Inclusive nesses estágios de docência, né? Porque a pandemia foi uma boa oportunidade de aprendizado para esse pessoal que está em formação. Aprender a usar o recurso tecnológico, né, foi uma ótima oportunidade. E tem muitos que estão ainda tendo dificuldades com isso, né? E ainda mais para as aulas práticas. Então, é um momento que os nossos estagiários, os nossos futuros professores, estão não só aprendendo a adequar essas aulas práticas, mas contextualizá-las. Porque tem muito conteúdo, por exemplo, da área de botânica, que eu gosto de comentar, que é ignorado ou no ensino básico. E isso reflete futuramente na graduação, em sequência nos estudos dessa pessoa. Hoje, a gente costuma receber muitos alunos na graduação que não gostam de algumas disciplinas, especialmente a botânica, porque não tiveram esse acesso lá, né, no ensino básico. E por falta desse preparo do professor, realmente, né, naquela área específica. Então, eu acho que nesse momento de pandemia está tendo essas oportunidades de incrementar conteúdo, de incrementar informação e tecnologia, né, novos métodos para trabalhar, que inclusive poderão continuar sendo utilizados futuramente, né, esses métodos. Sim, o Wesley colocou também um depoimento: observo no estágio e vivências durante o PIBID como existem professores que estão bloqueados por não terem familiaridade com essas ferramentas digitais. Sim, o Wesley, né? Desculpa, eu pronunciei seu nome errado da primeira vez. No caso, Wesley, a gente precisa muito de empatia nesses casos. Como professor, a gente tem que entender que houve um professor que foi formado numa outra época, num outro contexto. Então, precisa se ter empatia para que não cobre dele aquilo que para nós é mais fácil, mais tangível, mais execuível. E por que não uma proposta de um treinamento oferecido pelos PIBIdianos naquela escola e acessível àquele professor, né? Por que não pensar numa estratégia que vai apresentar soluções para o problema ou caminhos de resolução para o problema, do que
né, uma situação onde a gente, precise rotular um colega, um futuro colega de trabalho, né, bibidiano, porque o que você está fazendo é um estágio à docência, né? Então, uma iniciação à docência. E nessa iniciação, a gente comece a articular parceria com esse professor, e não a substituição do mesmo, né? Porque aí, volto a dizer, pedagogia da humildade, ok? Quando você for professor, talvez seja esta postura que um aluno de licenciatura tenha, porque ele estará vivendo uma outra época, onde a aula vai ser 3D, né? E a gente vai estar lá arrastando a muleta tecnológica para poder, né, articular o recurso, e ele já nasceu na geração onde a realidade é tudo holográfica, tudo virtual, então, né, é bem complicado falar dessa posição. Sim, exatamente, você me entendeu perfeitamente. Entender o contexto de formação do futuro colega, tá? É um pouco, respeitoso isso. Eu entendo o seu momento de dor, né, ao ver essa limitação pedagógica, mas aí eu também vejo uma oportunidade. Por que não escrever um projeto de cursos de capacitação para o uso de aplicativos didático-pedagógicos em cada escola? Pronto, já deu até um trabalho para você enviar na nossa segunda versão do evento. Olha que muitos de nós, né, estamos passando por isso, somos analfabetos tecnológicos. Eu me insiro nesse contexto, estou tendo que aprender muita coisa, inclusive para esse nosso evento aqui, né? Você vê como a gente teve que aprender. Realizado, olha o que a gente está agora, olha como a gente está saindo desse turbilhão de situações, tudo é adaptação, né? O mundo, ele nos coloca, né? Depois, quando você estuda especiação lá na evolução, a gente entende isso, que a mutação, a mudança, as questões climático-ambientais, né? Edafoclimáticas, as condições, acho que nem usa mais essa expressão, mas elas nos permitem possibilidade de crescimento. Eu ia falar uma coisa na abertura, eu fiquei muito nervoso, eu vou falar isso agora, tá? Eu vou parafrasear, na verdade, a frase de um pensador, Gabriel Moreira, se não me engano, onde ele diz que bonito é o ipê, né? Escolhido até como nossa planta símbolo. O ipê, para ele florescer, ele tem que perder todas as folhas. E é assim que eu me sinto nesse momento como professor, tá? Eu sinto que eu perdi todas as minhas folhas. Que bom, quem sabe disso vão vir flores que vão embelezar mais a pedagogia, né, a qual a gente se reestrutura, se reconhece, se revê, inventa, né, e façamos desse momento de seca nosso estímulo de florescimento, né? Eu quero ser um ipê amarelo, já escolhi. Então, vocês fiquem com as outras coisas. Não passou o ipê branco. Pronto. Isso mesmo, que sejamos resistência. Por quê? Sabe por quê? Como diria uma educadora ambiental maravilhosa, que é Moana, desculpem, e tem o nome do filme da Disney também, eu não estou ganhando royalties. Tá? Ela é educadora ambiental, ela diz que a revolução ambiental, ela não virá ela virá da planície, né? Que vem de nós, então, planície pedagógica, da base, dali, né? Né? Eu sou extremamente socialista, gente, vocês desculpem, eu vou colocar minha visão política aqui na construção da fala, por quê? Porque eu acredito muito, né? Se o bem é produzido por nós, então a nós ele pertence, a nós que eu estou falando, classe operária mesmo, né? É quem está ali na labuta todo dia de sala de aula, fazer 3 turnos, manhã, tarde e noite, sábado letivo, designação né, que por 3 aulas para uma semana, é começo de carreira, mas a gente dá conta, e a gente se constrói nessas adversidades, né? O Wesley colocou aqui, ó, nós professores temos que deixar de lado a resistência
e lutar para melhorar o ensino-aprendizagem neste período. Isso, sempre, sempre. Sempre articulando, sempre fazendo parcerias, né? Outro dia eu ouvi, o seu evento. Meu evento, não. Meu evento, nosso evento. Nosso. É meu, de todos os docentes e colaboradores externos envolvidos na construção do mesmo. Certo? Ellen, tem mais alguma coisa para falar? A gente pode caminhar para a finalização. Pode caminhar para a finalização. Eu acho que foi muito, muito bacana a nossa discussão aqui sobre práticas, né, e formação docentes. Eu espero que a gente possa ter contribuído, né, colocado pelo menos uma sementinha aí no coração, tanto dos professores quanto dos alunos, para que a gente realmente tenha esse momento colaborativo, que a gente possa, né, ter um bom ensino-aprendizado durante essa pandemia, que ela não pode ser, né, um empecilho para a educação de modo algum, mas uma alavanca para que a gente possa crescer e florescer, né? Os IPs mais flores. Claro, precisamos florescer. Afinal, as estruturas reprodutivas. Se essa geração não florescer, a próxima geração não vai ter sementes, não é verdade? Aí a botânica... Eu estou puxando de... Tem na aula de botânica aqui, adorei. O povo do animal vai me matar, e da humana, então, fica daquele jeito. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pelas inscrições, muito obrigado. Eu acho, Adriana, que as reflexões são mais importantes do que as informações que a gente deixou aqui. Né? A gente está coberto pela portaria 544 do MEC, que autoriza as instituições de ensino superior a oferecerem um estágio e aula prática de forma remota. Então, a gente tem ainda o apoio da legislação, o que é informação muito importante para os acadêmicos de licenciatura, não só da Unimontes, mas de outras instituições também. Tá? Muito obrigado pela presença de todos, obrigado, Daiane, pela, né, interpretação de Libras durante toda a palestra. Obrigado, Beth, né, fazendo a articulação para a gente, né, e fazendo possível essa roda de conversa, que ficou muito mais fluida com a sua presença, né, e a de todos vocês aqui. Isso mesmo. Muito obrigada a todos, professora Beth, professor Guilherme, a Daiane, pela colaboração, e todos que estiveram aqui nos acompanhando, firme e forte. Obrigada a todos. E já deixar o convite para amanhã, hein, às 19h10, com os programas docentes. Isso da mesmo. CAPES, né, professor? E agradecer também. E também pedir para vocês votarem no concurso de fotografias, que já está lá desde o meio-dia de hoje. Votem para nos ajudar, né, a selecionar as melhores fotos. Gente, tenta votar naquela que vocês gostam, tá? O povo está votando em todas as fotos e a gente só tem colocações. Mas, ó, por favor, tentem ser mais seletivos na hora de dar os likes lá no grupo, tá bom? Votem naquela que vocês mais gostaram. Beijo para vocês. É ótimo. Também, tá? Fiquem em casa, usem máscara e álcool gel, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.